Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E aqui estou hoje com a presença dessa queridíssima doutora Luana Amaro, ela que é atuante aí no direito agrário, né, e veio conversar com a gente um pouquinho hoje sobre crédito rural e a defesa ali do produtor, né, doutora? É um prazer te receber aqui, fico feliz de que tenha aceitado o convite, né? Nós que tentamos aí já há alguns meses marcar. Já tem uns meses. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Olha, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui, né? É uma honra e é muito bacana essa iniciativa do podcast. Espero que tenha muito sucesso, tanto aqui na nossa região, né? A nível nacional também. Ai, obrigada, gente. Amei. Doutora, então para começar, né? Vamos matar um pouco a curiosidade sobre quem é doutora Luana Amaro. Começou na advocacia, já tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Jovem advogada. Jovem advogada. E a sua área, assim, você já descobriu durante a faculdade? Era um desejo atuar no agrário? Como é que foi? O meu interesse no direito do agronegócio começou aí no final da faculdade, quando eu participei de uma competição de arbitragem que tinha como tema o agronegócio. A partir daí eu comecei a me interessar mais, né? Finalizei a faculdade, fiz pós-graduação em Direito e Gestão do Agronegócio. Também fiz alguns cursos específicos em execuções rurais, que é o que a gente vai tratar aqui, né? Participei também como membro da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Então, desde ali do final da faculdade que eu venho, né, atuando nessa área. Muito bom. E você tem um escritório aqui Sim, em Barreiras? Sim, tenho um escritório. Eu atuo junto com a minha mãe. Porque assim... entendi. A sua inspiração. Minha inspiração. Ela é advogada? Ela é advogada. Entendi. É advogada, ela é advogada civil, né, especialista em família. Imobiliário também. E assim, a minha vivência com o direito vem desde criança, porque eu vi minha mãe entrar na faculdade, se formar, né? E antes mesmo de entrar na faculdade, ela já trabalhava no juizado, no fórum. Então, desde muito pequena que eu tenho esse contato com o mundo jurídico, né? Sou familiarizada. Então, eu comecei a pegar gosto, para mim era algo muito natural. Ver minha mãe ali durante 5 anos, estudando muito, né, durante o dia trabalhando. Então, por isso eu escolhi o direito. E o interessante é que durante, né, a faculdade, eu não queria concurso público, queria advogar, mas não sabia em qual área. Eu tinha algumas preferências, né, direito civil principalmente, mas não era aquela paixão, sabe? Então, eu me encantei pelo direito do agronegócio no final mesmo, no último semestre, quando eu participei da competição. E aí, comecei a me especializar nessa área. Que bom que já surgiu uma área assim, né? Antes da faculdade, já dá um norte. Então, mas também aí você atua sem fronteiras, né? Advocacia sem fronteiras. Sim. Não só aqui em Barreiras, né? Não só em Barreiras. Então, e assim, no quesito de demandas, a região do oeste da Bahia, ela contribui para... Contribui, né? Contribui, né? Aqui a economia, né, gira muito em torno, né, do agronegócio. Aqui nós temos grandes produtores, né? Então tem uma demanda muito grande, né? Entendi. Muito bom isso, né? Então, doutora, vamos falar sobre o assunto agora, né? Que é a questão do crédito rural e a defesa do produtor, né? Em execuções. Isso, então vamos falar um pouquinho. Explica pra gente o que é crédito rural. O crédito rural, ele é um dos principais instrumentos da política agrícola no Brasil. É através do crédito rural que o governo ele busca fomentar o setor do agronegócio, desenvolver e fortalecer esse setor. O crédito rural, ele nada mais é do que um financiamento, em que as entidades públicas
né, as instituições bancárias fornecem recursos financeiros para o produtor, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e também para as cooperativas de produtores, né? Então eles fornecem esses recursos para promover essas atividades e fortalecer o agronegócio. Então pode ser tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas? Sim, tanto produtor, pessoa física como jurídica, bem como para cooperativas. E como é regulamentado esse crédito rural? O crédito rural ele é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional. E esse crédito, ele é bem específico, assim como a execução rural, porque ele é regido por uma série de normas específicas, né? Diferente do financiamento bancário comercial comum, né? Que a gente vê. Porque existe uma série de normas, né? Que compõem aí o que a gente chama de Manual de Crédito Rural, que vai regulamentar esse crédito. E além disso, anualmente, o governo federal, ele divulga um plano agrícola e pecuário, que é o chamado Plano Safra. E nesse Plano Safra tem, além do montante de recursos que vai ser disponibilizado, as linhas de financiamento como o Pronamp, Pronaf, o Moderagro, o Moderfrota e também os encargos, os juros em cima dessas operações de crédito. Então é anualmente disponibilizado? Isso, anualmente o Plano Safra ele é divulgado e ele vai aí de julho de um ano até junho do ano seguinte. Então assim, o Plano Safra ele já tem pré-estabelecido como vai se dar esse financiamento. E esse financiamento ele pode ser de custeio da produção, de comercialização daqueles produtos, de industrialização ou de investimento, certo? E a partir disso, as instituições bancárias elas têm que dispor aquele crédito de acordo com o que está estabelecido pelo governo federal. E aí o que acontece? O produtor, né, ele adquire esse crédito, né, para a atividade dele. Ele busca as instituições financeiras para ver esse recurso e conseguir efetivar ali, né, a sua produção, né, financiar o seu ciclo produtivo, né? Só que o grande problema ocorre quando esse produtor ele não consegue saldar a dívida, ele não consegue reembolsar esse valor para a instituição financeira e ele passa a entrar em mora. E o que acontece quando o produtor entra em mora? A primeira coisa que ele vai fazer é procurar o banco, né? Ele vai até o banco, vai até o gerente e ali, na maioria das vezes, antes de ir direto para a execução, quando o produtor está em dívida, o gerente do banco, né, essa instituição, ela oferece uma renegociação. Ele vai renegociar essa dívida. E de fato, a renegociação ela está prevista no Manual de Crédito Rural. Só que essa renegociação ela tem que seguir esse padrão de crédito rural e seguir aqueles encargos que foram estabelecidos originariamente. O problema ocorre quando essa renegociação ela se trata de um encadeamento de operações e no que a gente chama de operação mata-mata, que é o quê? É quando criada uma nova operação de crédito que serve para matar a operação anterior. Só que essa nova operação ela não tem as características específicas de crédito rural, que são aquelas estabelecidas no Plano Safra. E aquela cédula ela deixa de ser rural e passa a ser uma cédula de crédito comercial comum, né? Então assim, o que a gente orienta para os produtores? Que quando eles estiverem em dívida ou verem que vai, né, entrar em uma dívida, que não vai conseguir saldar esse empréstimo que ele pegou, esse financiamento, é importante que ele busque uma assessoria, né? Antes de ir na instituição financeira. Antes de ir na instituição. Ou então, se for na instituição, buscar uma assessoria para verificar se aquele novo contrato está de acordo, de fato, com o que estipula o Plano Safra, né? De acordo com os encargos originalmente pactuados. E o que acontece quando esse produtor ele não busca essa assessoria, essa consultoria especializada
e assina lá na instituição financeira esse contrato e só posteriormente busca lá a assistência jurídica. Qual a possibilidade aí nessa situação? Aí, assim, a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, que essa renegociação, ela pode de fato ter seguido o que está ali estipulado no Manual de Crédito Rural, continuar sendo uma operação, né, de crédito rural, ou tem a possibilidade dessa operação ela ter sido descaracterizada, que é quando os encargos são modificados, né, os juros, a multa, né, a capitalização desses juros também. E aí, nessa situação, quando o produtor não consegue pagar esse novo contrato, é aí que ele passa a ir atrás de uma assessoria, quando ele não consegue pagar. E na maioria das vezes, a execução, ela entra aí, né? Tem a possibilidade do produtor ser executado assim que entra em mora, como tem a possibilidade dele renegociar e ser executado após. Não conseguir cumprir nessa nova renegociação e aí ele ser executado, né? E aí o que acontece? Quando esse produtor, ele já assinou esse contrato, né, e vem procurar, né, o advogado, vê que não consegue ali pagar esse novo contrato, né, não sabe o que fazer, a gente pode pedir aí, né, entrar com uma ação constitutiva negativa, que é a ação revisional, para revisar esse novo contrato, né, revisar esses encargos e aí coadunar ele ao que está estabelecido por lei. E no caso de quando ele é executado antes, já quando entra em mora, não há essa renegociação? Sim, quando não há renegociação. Assim. E aí o que acontece? No caso, quando o produtor ele já é executado, né, a gente vai depender ele através dos embargos à execução. Nesses embargos, a gente pode discutir a penhora sobre aquele bem, né, que foi dado garantia, pode discutir a avaliação do bem também, a exigibilidade desse crédito, se ele é exigível naquele período, que aí entra a questão da prorrogação, porque se o produtor ele tem direito a prorrogar a dívida, naquele momento esse crédito ele não é exigível, né? Ele deve ser postergado ali para o momento que o produtor tenha condições, né, de saldar essa dívida. Ou então nós podemos discutir também a competência do juízo, né, trazer aí nesse embargos à execução tudo aquilo que for lícito, né, para a defesa do produtor. E também tem a possibilidade de pedir de forma incidental a demonstração pelo banco dos contratos nessa operação, das fichas gráficas, dos extratos bancários, para aí a gente conseguir verificar se houve encadeamento de operações, se houve alguma renegociação, porque no caso da renegociação, né, aquele crédito, né, aquela cédula de crédito, quando ela é executada como rural, né? A gente pode pedir de forma incidental, né, nesse embargos à execução, a perícia contábil, né, dos extratos bancários, né, pedir também de forma incidental as demonstrações das fichas gráficas dessas operações, os extratos, né, bancários, para saber se houve aí um encadeamento de operações, se houve a chamada renegociação, né, e quais encargos foram colocados nessa nova, né, nessa renegociação. E a partir daí, né, se for o caso, pedir a prorrogação dessa dívida, ou se for o caso, pedir uma nova avaliação dessa penhora que foi feita. E também tem a possibilidade de conferir aos embargos à execução o efeito suspensivo. Então, a execução ela fica suspensa enquanto os embargos serão julgados. Isso quando for demonstrado, né, o perigo da demora, né, os danos que esse produtor pode vir a sofrer. Também tem a possibilidade de pedirmos para retirar o nome do produtor, né, dos órgãos de restrição de crédito. E tem como descaracterizar essa mora? Sim, tem como descaracterizar a mora. A mora, né, a dívida, ela pode ser descaracterizada quando a gente observa naquela operação de crédito que não foi seguido os encargos estipulados no plano safra, bem como a estipulação ali dos juros, as multas. Por exemplo,
Mas aí o produtor fica isento de pagar? Com essa descaracterização? Se aquela cobrança se aquela dívida é baseada em cargos ilegais, ele não vai dever aquilo que está dentro dos encargos. Sim. Mas a dívida que ele contraiu no crédito, no financiamento, ele tem que pagar. Sim. Então a descaracterização em relação ao encargo. Por exemplo, se foi capitalizado os juros de forma mensal. Na operação de crédito, essa capitalização ela tem que ser semestral. E aí foi feito de forma mensal. Isso vai dar um valor a mais. Entendi. É porque quando fala de descaracterização, eu falo assim, poxa, não vai pagar mais a dívida? Aí já mas olha que interessante. Existem casos, né, principalmente quando é uma situação de renegociação, quando aquele contrato ele perde a característica de crédito rural e passa a ser um crédito, um contrato bancário, comercial, em que o produtor, além de não dever, ainda tem dinheiro a ser, um valor a ser restituído. Sério? Sério. Por exemplo, os juros, né, de mora, esses juros eles têm que ser de 1% ao ano. Então, digamos que naquele contrato, naquela renegociação, foi cobrado 1% ao mês. Ou então 0,5% ao mês. E aí o produtor, ele acaba entrando em dívida, ele não consegue pagar aquilo. Há situações em que a gente entra com a ação revisional daquele contrato e é verificado que essa dívida está muito além, né? Quanto tempo demora uma ação? Uma ação? Pode demorar... A média aí? Anos? Pode demorar anos. Sério? Por que assim? Por que demora? Porque quando você vai entrar nessa ação, primeiro ponto, você vai pedir todo o extrato bancário, né? Todos os contratos, todas as fichas gráficas, tudo que envolve aquela operação, entendeu? Entendi. E a maioria das vezes de plano, a instituição bancária, ela tem uma resistência em fornecer, porque ela sabe que está errado, entendeu? Então, mas assim, existe a possibilidade de resolver isso de forma extrajudicial, não, né? Sim. Tem a possibilidade. No caso, por exemplo, se for um caso de prorrogação da dívida, no caso de retirar esse encargo, é muito difícil. É muito difícil o banco ele voltar atrás de um contrato que já está assinado. Entendeu? No caso de... Quando não há renegociação. No caso da renegociação. No caso da renegociação. No caso da renegociação. Quando esse novo contrato, ele foge, né, da característica de rural. Aí há a possibilidade de resolver extrajudicial ou não há? Não. Assim, tem, né? Mas é difícil. O banco ele não vai aceitar. Se o banco ele tem um contrato assinado. Geralmente a resistência da instituição financeira. Da instituição financeira. Até para prorrogação da dívida. E você já conseguiu resolver alguma coisa assim extrajudicial? Sim. Mas não na situação de um contrato já assinado. Entendi. Sabe? Uhum. No caso, por exemplo, de uma prorrogação de uma dívida. Da prorrogação do alongamento dessa dívida. Aí a gente consegue fazer extrajudicial. Inclusive, antes de entrar com a ação judicial, tem juízes, né, que exigem essa tentativa administrativa antes. No embargo à execução, a gente pode impugnar a penhora, quando essa penhora é excessiva. Por exemplo, é dado ali um imóvel em garantia e é penhorado ou uma delimitação maior do que aquela que está estipulada, ou mais de um imóvel que ultrapassa o valor daquela dívida, né? Que a gente chama o excesso, né? Na penhora, tem a possibilidade também de impugnar a avaliação feita, né? Solicitar uma nova avaliação, porque quando o juízo ele tem uma dúvida fundada naquela avaliação, pode ser determinada uma nova avaliação, né? Que verifique ali as peculiaridades daquela propriedade. E no caso de, como a gente falou no Instagram, quanto é que há a possibilidade desse produtor perder essa propriedade dele aí, né, no sentido de ir a leilão? Uhum. Quando é que ocorre isso aí? Explica um pouquinho. Assim, existem várias formas de obter esse crédito rural através de cédulas diferentes. E nós temos a cédula rural hipotecária, em que é dada em garantia um imóvel.
né? E na maioria das vezes, esse imóvel dado em garantia é a própria fazenda. O produtor faz ciente? Ciente. Ciente disso? Ciente. E assim, esse é o grande medo do produtor, né? De entrar em mora, de dever ao banco. Por isso que sempre o produtor, quando ele vê que vai entrar em mora, ele já vai direto conversar com o gerente dele, né? E quando o gerente apresenta uma solução, não, vamos renegociar, né? Vamos fazer um novo contrato. No calor do momento, no desespero, ele assina, né? Exatamente. Então, assim, esse é o grande medo do produtor quando a garantia é o imóvel rural, né? E tem muitos casos, né? E assim, quando o produtor ele passa a ficar em mora e entra em execução, aí o credor ele vai pedir a penhora desse imóvel, né? É penhorado esse imóvel. E aí entra a possibilidade dele ir a leilão. E o que acontece? Tem como reverter essa situação? Sim, tem como. O leilão ele pode ser revertido, inclusive quando o bem já foi arrematado, se for uma questão de ordem pública, que é quando tem ali situações em que o credor não foi intimado desse leilão, ou então quando esse imóvel foi leiloado a um preço vil, né, um preço muito abaixo, né, do que deveria ser, né? Ou então em situações em que não foi pago o preço, né, ou então não foi prestada a caução. Então a gente tem aí um prazo de 10 dias após, né? Só 10 dias? Só 10 dias para poder suspender esse leilão. Então assim, existe, né, uma forma de reverter a situação, não é algo simples, né, mas existe essa possibilidade. Entendi. Então o produtor tem que tomar cuidado. Sim, sim. É sempre importante. E assim, algo interessante que o produtor, ele precisa ter uma assessoria jurídica desde o princípio. Desde quando ele vai pegar aquela cédula de crédito, né, e ter alguém ali lhe orientando, né, de como vai ser cobrado esses juros, o período de capitalização desses juros, quanto vai custar cada prestação e o que está sendo dado em garantia daquele contrato. Porque as garantias podem ser várias. Pode ser uma garantia em dinheiro, pode ser como garantia uma parte da propriedade, pode ser dado em garantia mais de uma propriedade, pode ser dado em garantia a própria produção, o próprio produto pode ser dado em garantia também. Então, assim, é interessante ter essa preocupação, porque já é difícil para o produtor ter esse de crédito, porque o plano safra estipula um valor, né, e tem uma série de requisitos que você tem que cumprir para adquirir esse crédito rural. Então, quando você consegue, você já quer assinar aquele contrato. Você conseguiu, já é uma vitória, entendeu? Então, assim, se ele não ter cuidado e analisar que ele vai ter um período de carência, mas vai ter um período de reembolso, né, o prejuízo aí na frente pode ser grande. E assim, o crédito rural é uma política que ela visa de todas as formas beneficiar o produtor. Desde os encargos, né, que são compatíveis de acordo com a classificação daquele produtor, desde pequeno, médio, grande, até a forma de capitalização dos juros. Os juros são capitalizados de forma semestral. Esses juros, né, de mora são de 1% ao ano, né? São vários detalhes. Vários detalhes. Então, assim, se esse produtor ele passa a dever, né? Ele vê ali que algo deu errado ali naquela produção, que ele não conseguiu o rendimento esperado, é interessante que ele busque uma orientação jurídica, até porque a política agrícola, né, do crédito rural, ele visa proteger tanto esse produtor que tem a possibilidade de prorrogar a dívida. Porque esse crédito ele é concedido de acordo com a real capacidade de pagamento desse produtor e a época que ele vai ter o rendimento na atividade dele. Respeita aquele ciclo produtivo.
Então, se o produtor ele entra em mora, se ele não consegue saldar essa dívida, ele pode prorrogar ela. Ele pode ter um período de carência até que ele volte a ter condições de pagamento semelhantes a que ele tinha no início, quando ele contraiu essa dívida. Mas e aí, em quais situações ele pode prorrogar essa dívida? Então, ele pode prorrogar a dívida em 3 situações. Primeiro, quando há uma dificuldade de comercializar esses produtos da atividade ali, que envolve, né, o crédito que ele pegou, contraiu com o banco. Ou então, quando há uma frustração de safra, ou em caso de eventuais ocorrências que possam vir prejudicar a exploração da atividade. Primeiro caso, na dificuldade de comercialização. Eu vou dar alguns exemplos aqui de cada situação, né? Certo. A dificuldade, né? A dificuldade em comercialização é, por exemplo, quando aquele produtor ele precisa comercializar aquele produto no qual ele vai obter um rendimento para pagar a dívida, né? E ele tem uma dificuldade por algum fator ali que ocorra. A exemplo da greve dos caminhoneiros, que teve em 2018, não sei se vocês se lembram. Sim. Aquela greve dos caminhoneiros trouxe aí um rombo a nível nacional no setor de laticínios de 1 bilhão. Inclusive, teve produtores em São Paulo que tiveram que descartar milhares de litros de leite. Por quê? Para comercializar esse leite, ele precisava de matéria-prima que vinha de outros estados e estava tudo parado. Então, nessa situação, é uma dificuldade de comercializar aquele produto e essa dificuldade pode prorrogar a dívida dele. Por exemplo, esse produtor, né, de laticínio, ele, digamos que ele contraiu ali naquele ano um crédito rural, né, para financiar essa comercialização dele. E aí ocorreu essa greve, ele teve dificuldade em pagar a dívida, afinal de contas ele teve que jogar fora litros, né, de leite, não conseguiu obter o rendimento que ele previa. Então, nesse caso, ele pode prorrogar a dívida dele, ele entra com pedido de prorrogação, pode ser administrativamente ou pode ser de forma judicial, através de uma ação revisional, em que ele vai pedir a prorrogação e ele vai passar a pagar, né, esse crédito, ele vai ter um período de carência até o momento em que ele tenha a capacidade de pagar como ele tinha originariamente. Aí a segunda situação, a frustração de safra, que é quando ele tem aquele período de plantio, vem a colheita, mas essa previsão que ele tinha dos rendimentos, né, que ele teria e poderia pagar a dívida, ela não ocorre. A exemplo, aquela situação da nuvem de gafanhotos, que ocorreu, se não me engano, em 2020. Foi uma situação que destruiu lavouras inteiras. Então, aquele produtor, ele tinha pegado, digamos, um crédito de custeio para financiar aquele plantio, e quando ele colhesse, ele ia pagar, mas não ocorreu, ele não teve rendimento. Então, a gente pode pedir a prorrogação, certo? Certo. E a terceira situação, que é ocorrências eventuais que dificultam a exploração. Aqui nós temos, eu posso dar também de novo o exemplo da greve, né, dos caminhoneiros, que, por exemplo, prejudicou a suinocultura. Tem alguns produtores que o ciclo produtivo envolve levar esses porcos de uma granja para outra, né? Ele começa a criação em uma granja, depois precisa finalizar em outra granja. Então essa exploração, ela foi prejudicada. Ou então uma situação, digamos, de um pequeno produtor que vem a falecer, né? Então são situações que você pode prorrogar a dívida. Então nesse caso, não é uma situação de renegociação. Então se o produtor ele tiver essa orientação, ao invés dele renegociar e ter que pagar essa dívida ali, né, em um curto período de tempo ou com encargos diferentes, ele vai poder prorrogar por 1 ano, 2, 10, inclusive tem projeto de lei prevendo 20 anos de carência para só aí o produtor começar a pagar, certo? Então é muito interessante. O crédito rural, ele se baseia em
oferecer um recurso financeiro para esse produtor com base em sua capacidade real de pagamento e no ciclo produtivo dele. Perfeito. Doutora, adorei sua colocação. Obrigada. Infelizmente nós vamos ter que encerrar por aqui, mas é um assunto que dá pra ficar várias horas falando, né? Tô me apaixonando, viu? Pelo agronegócio aqui, depois da sua fala. Você fala tão assim, com paixão nos olhos doutora, então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter participado aqui com a gente hoje. E fica o convite para outras vezes aparecer com outras... outros temas, outras temáticas. Isso, muito obrigada. Obrigada. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.